Bom dia, meus alunos. Hoje nós não temos aula porque é feriado, né? Então é mais um dia para nós podermos ficar em casa. Mas eu vou fazer o seguinte, como estou usando essa aula para corrigir a prova, eu vou fazer isso, eu vou postar esse vídeo para vocês onde eu corrijo a nossa prova. Então vocês vão ver direitinho essa correção, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, é só colocar para mim no grupo, tá? Sem problema nenhum. Então vamos lá, nós temos aqui a nossa primeira pergunta. Processos de conformação são aqueles que se aplicam aos metais para alterar a forma de um bloco, por exemplo, de forma a deixar o material com o perfil desejado, mas com pouca ou nenhuma remoção de material. Vários processos existem que se classificam como processos de conformação que podem ser executados a frio ou a quente. Sobre os processos de conformação, então, considere as seguintes asserções. Nos processos executados a quente, após o processo, os grãos do material se recuperam e não há encruamento. Bom, isso é verdade, né, gente? Esse é o grande motivo de se fazer a quente. Realmente é isso, é eliminar esse encruamento que fica no material quando ele é feito a frio. Então, a primeira é verdadeira. Segunda afirmação. O efeito casca de laranja é um defeito típico de trabalho a quente. Não, ele só acontece no trabalho a frio. Terceiro, o processo de trefilação é considerado um processo de compressão indireta, porque não é a matriz empregada que traciona o fio. Certo? É isso mesmo, né? Se fosse a matriz que tracionasse o fio, aí seria compressão direta. Como não é, é compressão indireta. Então, uma coisa que eu esqueci de dizer no começo é o seguinte, as questões que eu estou apresentando aqui estão na ordem em que eu as coloquei no portal. Eu imagino que essa ordem seja a mesma em que vocês viram as questões. Porém, as alternativas necessariamente estão em ordem diferente. Cada pessoa que entrou para fazer a prova pegou as alternativas em uma ordem diferente. Então, no meu caso aqui, olha, a resposta é as afirmações 1 e 3 são corretas, né? No meu caso, na minha versão da prova, é a alternativa D que é a correta. Na de vocês, eu não sei, vocês precisam conferir isso, tá bom? Vamos para a segunda questão. Laminadores são equipamentos grandes que se destinam, como sugere o nome do processo, a produzir chapas, ou seja, lâminas, a partir de blocos, placas ou mesmo outras chapas. O mais comum é utilizar-se um grupo de laminadores que trabalham em sequência, o qual recebe o nome de trem de laminação. Nos laminadores mais comuns, os rolos que entram em contato com o material giram em sentido contrário e com a mesma velocidade. A figura a seguir esquematiza um laminador com 20 rolos, na configuração 1, 2, 3, 4, em que o agrupamento é feito de dentro para fora, de forma que na parte superior o grupo 1 somente tem um rolo menor, que é esse aqui do meio, pequenininho. O grupo 2 tem os dois rolos seguintes, são esses outros dois aqui, e assim por diante. Aqui é o grupo 3, ali seria o grupo 4, onde tem os rolos que tem as letras ali, ABCD, tá bom? Sobre esse tipo de laminador, escolha a alternativa certa. Então vem aqui. Alternativa A. Este laminador permite produzir chapas bem finas devido aos esforços elevados com excelente acabamento superficial devido aos cilindros pequenos, que são os únicos que entram em contato com o material. Isso está correto, essa afirmação é correta. Então os laminadores trabalham desse jeito mesmo, tá bem? Tá bem? Somente os menores cilindros entram em contato com o material, tá bom? Alternativa B. Quer dizer, apesar de a A estar certa, nós vamos ver as outras, né? B. O material passa entre os rolos mais externos, grupo 4, e os próximos, grupo 3, e depois passa entre os rolos menores. Não, o material só passa entre os dois pequenos. Alternativa C. Os cilindros maiores, grupo 4, são os que recebem a tração do motor do laminador e conduzem os demais. Não, isso não é verdade. Inclusive na figura, se nós olharmos a figurinha aqui, ó, esses 4 aqui, ó, tá escrito neles assim, ó, driven roll, ou seja, esse é o rolo que recebe a tração, tá? Alternativa D.
Com o esforço realizado sobre o material por esse tipo de laminador, como o esforço realizado sobre o material por esse tipo de laminador é grande, a qualidade superficial do produto final tende a não ser boa. Negativo. Ao contrário, os laminadores maiores têm cilindros pequenos, com diâmetro bem pequeno, que entram em contato com o material. E são esses cilindros que definem a qualidade do produto final. Então, a alternativa D está errada. Alternativa E. Este tipo de laminador não se aplica para metais não ferrosos devido aos esforços muito elevados envolvidos no processo. Bom, os esforços podem ser muito elevados realmente que são envolvidos no processo, mas ele se aplica a qualquer tipo de metal, é questão de você programá-lo adequadamente, tá bom? Então, na questão 2, a alternativa correta é a alternativa A, na minha versão da prova. Então, vocês precisam ver a sua versão, qual seria a alternativa. Questão 3. Quando se projeta uma peça, duas preocupações são o material de que ela será feita e os processos de fabricação envolvidos. No caso de processos de conformação, esses processos podem ser a quente ou a frio, e para cada situação os materiais recomendados mudam. No caso de aços para trabalho a quente, considere as seguintes asserções. A primeira asserção: os aços cromo sempre têm maior teor de cromo que os aços tungstênio. Bem, se você olhar na tabelinha do nosso livro, isso não é verdade. Em algumas situações eles têm menos, inclusive. Depende do tipo do material. Então a primeira está errada. Segunda, embora o teor máximo de enxofre seja de 0,03%, este valor pode ser aumentado caso se deseje melhor usinabilidade da peça após a conformação. Reparem nessa figura aqui, nós vamos responder inclusive a primeira questão que apareceu, né? Aqui nós temos aços para trabalho a quente, né? Então o teor de cromo, como estava escrito lá, né? Aço cromo para trabalho a quente. Você pode notar que aqui, nesse aço tungstênio, ele tem mais cromo do que o outro. Então isso responde aquela questão lá. E nós vamos ver aqui o seguinte, olha, aqui nas observações aqui embaixo. O enxofre pode ser aumentado para 0,08% a 0,15% para melhorar a usinabilidade. Tá? Então nós já vimos aqui um detalhe daquilo que nós estávamos lendo lá. Então vejam, essa segunda afirmação é correta. Terceira, o teor de molibdênio nos aços tungstênio fica entre 0,5% e 0,4%. Vamos ver ali na nossa teor de molibdênio. Né? Molibdênio. Não, aqui, na verdade, não é esse o valor que nós temos aqui. Tá certo? Então, é somente a afirmativa 2 que é correta. Então, na minha versão da prova, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a pergunta número 4. Os processos de laminação podem ser a quente ou a frio. A temperatura do processo é responsável por muitas propriedades finais do produto laminado. Sobre o processo de laminação a quente, então marque V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações. Então, primeira, um produto deste processo, quer dizer, da laminação a quente, pode ser usado como matéria-prima de outro processo de laminação. Sim, isso aí é bastante comum, inclusive você começa a quente e acaba a frio. Então a primeira é verdadeira. Vamos ver a segunda. Uma peça produzida por este processo é mais resistente à tração e mais dura do que se fosse produzida a frio. Não, é justamente o contrário, né? Porque quando é feita a frio, ocorre o que eu já mencionei para vocês aqui, né? Ocorre o encruamento. E o encruamento aumenta a resistência à tração e aumenta a dureza. Então é justamente o contrário do que está escrito ali. Terceira afirmação. Uma peça produzida por esse processo possui os grãos achatados de acordo com a direção da laminação. Não. Na verdade, como nós estamos falando de laminação a quente, no momento em que a peça acaba de passar pelos rolos, isso ocorre realmente. Os grãos ficam achatados de acordo com a direção da laminação.
Mas como ele é feito a quente, começa uma recomposição dos grãos e em pouquíssimo tempo eles já voltam à situação normal. Tá? Então não é permanente esse achatamento. Na laminação a quente, né? Na laminação a frio isso permanece. Então a terceira também é falsa. Quarta, o produto desse processo sempre é uma chapa fina e lisa, que já é o produto final. Negativo, ele pode ser uma chapa fina e lisa, mas ele pode ter vários outros perfis também. Pode ser aquele tipo perfil chão de ônibus que a gente vê, ou o perfil com vários sulcos, tem vários tipos de perfis que podem ser produzidos, tá? Então, nós temos então V, F, 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 seria o correto. Na minha versão da prova, seria a alternativa C, tá? Então, veja na sua qual seria. Questão número 5. Quando se pensa em um processo de forjamento, uma imagem que vem à mente é a de uma grande prensa que, quando acionada, produz muito barulho e vibração. Mas essa imagem não está errada, já que as prensas usadas nesse processo realmente podem ser muito grandes e potentes. Sobre essas prensas, então, considere as seguintes afirmações. Primeira, em um processo de martelamento, a prensa pode chegar a uma carga de 50 mil toneladas. Não, no martelamento não, de forma nenhuma, né? Ele tem capacidades bem limitadas e, na verdade, a velocidade que ele produz é que aumenta bastante a capacidade de carga. Então, aquela carga de 50 mil pode ser usada em prensas que são realmente usadas no processo de prensagem mesmo, né? Então, a primeira está errada. Segunda, uma forma comum de acionamento de prensas mecânicas é o uso de dispositivos excêntricos. Sim, verdadeiro, porque você tem um dispositivo excêntrico que ele roda, então, fora de centro, e isso faz com que quando ele se engate com a matriz, que ele faça a matriz subir ou descer na hora que ele está engatado. Depois ele solta, dá a volta e assim por diante. Então, o 2 é verdade. A segunda afirmação é verdadeira. Terceira afirmação. As maiores prensas têm acionamento hidráulico. Também isso é verdade, porque as prensas hidráulicas são as de maior capacidade. Então, aqueles 50 mil que nós vimos ali é uma capacidade típica de prensas hidráulicas. É possível chegar até a 100 mil toneladas, gente. 100 mil toneladas é muita coisa. Só uma prensa hidráulica para conseguir fazer esse tipo de capacidade. Então, nós temos a segunda e a terceira que são corretas. Então, na minha versão da prova, é a alternativa E. Somente as afirmações 2 e 3 são corretas. Questão 6. O processo de trefilação é muito conhecido no mundo da mecânica, principalmente devido aos fios de cobre que são produzidos por esse processo. Além destes fios, os arames de aço também são produzidos por trefilação. O processo de trefilação normalmente é um processo rápido. Considere as seguintes afirmações sobre as fieiras. Primeira, o cone da fieira, o cone de saída da fieira é o responsável por garantir o diâmetro final do fio. Não, ele só ajuda na retirada do material da fieira, na saída do material da fieira. Segunda, todo o trabalho de redução de diâmetro do fio na fieira é realizado no cone de trabalho ou de redução, certo? É lá que é feito isso mesmo. Esse cone de trabalho é o que recebe o material com um certo diâmetro e, por causa do seu perfil cônico, o material vai entrando e sendo esmagado, tá? Para sair no diâmetro final do cone. Então, a segunda está correta. Terceira afirmação. Os núcleos das fieiras podem ser de metal duro ou diamante, dependendo do diâmetro do produto a ser utilizado. Sim, é verdade, né? Então, normalmente se usa diamante para os diâmetros pequenos e metal duro para os diâmetros maiores. Então, nesse caso, as 2 e a 3 são corretas, então a minha alternativa correta é apenas as afirmações 2 e 3 são corretas, que é a B. Vamos à sétima questão. No processo de trefilação, a ferramenta utilizada para a moldagem da peça produzida é uma matriz denominada fieira. Esse nome deriva do fato de, predominantemente, ela produzir fios. A fieira é, então, a peça fundamental para o processo de trefilação e sua construção define a qualidade dos produtos produzidos por esse equipamento. Então, segundo os conceitos de trefilação,
Avalie as seguintes asserções e sua relação. Então, são duas afirmações e nós vamos inicialmente analisar cada uma delas e ver se cada uma delas é verdadeira. Caso nós concluamos que as duas afirmações são verdadeiras, aí nós temos que decidir se a segunda é uma justificativa da primeira, tá bom? Então vamos ler as duas afirmações. Primeira, a trefilação de arames de aço não pode ser feita com fieiras de diamante. Isso é verdade. Por que não pode, gente? Vamos lá ver a segunda afirmação. A região de contato entre a fieira e o material se aquece em demasia, o que provoca a difusão dos átomos de carbono entre os dois materiais. Tá certo, é exatamente esse o motivo. Então, as duas afirmações são corretas e a segunda é uma justificativa da primeira, né? A fieira e o material se aquecem muito, como diamante é carbono, ele, a partir de certa temperatura, pode haver difusão dos átomos de carbono. Se a fieira é de aço, então vai haver uma troca de aço, uma troca de moléculas de carbono entre a fieira e o arame. Isso vai modificar tudo que nós temos, vai destruir a fieira e vai prejudicar a produção do arame. Então não é recomendável fazer isso, tá bom, gente? Então, a alternativa certa aqui é as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Tá certo. Então essa aqui é a correta e no meu caso é a alternativa C. Oitava pergunta. O forjamento é um processo muito antigo e muito empregado em nossa sociedade. Muitas peças usadas atualmente são feitas por esse processo, que pode ser a quente ou a frio. Sobre o forjamento, então, considere as seguintes asserções. Primeira, o forjamento pode ser feito em prensas ou com martelos. Verdadeiro, né? Nós já estudamos isso. Eles têm as prensas de grande capacidade e os martelos que batem com grande frequência no material para dar a forma que nós precisamos. Então, a primeira está correta. Segunda, o forjamento em matrizes fechadas produz peças mais precisas e com melhor acabamento que o forjamento livre. Sim, isso é verdade também, né? Se você quer mais qualidade, você usa uma matriz fechada, que tem exatamente o molde da peça que você deseja. Terceira, a rebarba formada no processo é devida ao processo de contração dos metais após o resfriamento. Não, negativo. Você põe rebarba a mais, você põe mais material para garantir o preenchimento todo da matriz. Isso acaba virando uma rebarba depois. Então a terceira é falsa. Quarta, os ângulos de saída são empregados para levar em conta a contração do metal após o resfriamento. Não, os ângulos de saída, como diz o nome, são feitos para garantir a saída do material da matriz, tá bom? Então nós temos a primeira e a segunda que são verdadeiras. Então se nós olharmos aqui na relação das alternativas, somente as afirmações 1 e 2 são corretas. Então aqui, no meu caso, é a alternativa E. Vamos à nona questão. Um processo muito particular de forjamento é o chamado forjamento rotativo, no qual normalmente a ponta de uma barra é deformada para assumir uma forma cônica ou afunilada. Sobre esse processo, então, marque V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações. Primeira, este processo pode ser efetuado por uma prensa hidráulica. Não, de jeito nenhum, né? Ele tem um maquinário próprio dele, não usa prensa. Então a primeira é falsa. Segunda afirmação, para o aço 1020 o processo deve ser a frio. Sim, conforme ele indica lá no processo, que o ideal seria que ele fosse a frio, porque ele já fica com as características finais que nós desejamos. Gaiola, rolos, porta-matriz e matriz são alguns dos componentes desse processo. Também é verdadeiro, realmente o processo tem todos esses componentes, né? Então, no nosso caso, nós temos FVV. Se nós olharmos aqui nas alternativas, no meu caso, a alternativa E é a que é a correta. Para a questão número 10, então, nós temos um desenho aqui mostrando um pino que precisa ser produzido, né? Então, vamos lá. Uma empresa que trabalha com forjamento precisa produzir um pino que tem as dimensões indicadas no desenho a seguir.
O processo deve ser feito por recalcagem, mas o engenheiro responsável precisa do valor do esforço no processo para saber se a máquina disponível atenderá ao pedido. O material do pino é latão. Nesse caso, o esforço da máquina deverá ser quanto, né? Então, nós temos que fazer uma conta, né, baseada nas equações que nós temos lá no nosso livro. Então, se nós olharmos no livro, aqui na página 120, nós temos essa equação aqui, ó. A pressão de recalcagem, na verdade, é o seguinte: isso aqui não é pressão de recalcagem, aqui é esforço de recalcagem, tá? Tanto que a unidade é em kgf, não é kgf por metro quadrado, milímetro quadrado ou coisa parecida. Então, o esforço de recalcagem é a área vezes a resistência do material vezes um fator de forma, tá bom? Então, se nós olharmos aqui, olha, a resistência do material, no caso do latão, é 4, que é o nosso caso ali. 4 o quê? kgf por milímetro quadrado, quilogramas força por milímetro quadrado. E o fator K nós temos que considerar aqui nessa fórmula, né? Então veja, nós temos aqui, ó, se L, que é a cabeça do parafuso, for maior que o diâmetro do parafuso, então K é igual a 1,2. Voltando lá, nós temos aqui 12 e aqui 10. Então o L é maior do que D. Como L é maior do que D, K é igual a 1,2. Então, voltando à nossa equação aqui, nós vamos ter, o nosso esforço é igual à área que a máquina vai usar para empurrar a cabeça do pino. Então é π sobre 4 vezes d ao quadrado. O d, no caso, é 20 milímetros, né? Então vai ser π sobre 4 vezes 20 ao quadrado, que vai dar, então, 314,16 milímetros quadrados. O RD é 4, que nós já vimos, e o K é 1,2. Tá certo? Fazendo essa conta, multiplicando esses três fatores, nós vamos encontrar, então, esse valor aqui aproximado, 14.794 newtons. Tá? Bom, isso, quer dizer, nós vamos encontrar um valor em kgf, né? Em kgf vai dar 1.508 aproximadamente. Pegando esses 1.508 e multiplicando por 9,81, que é o G, nós vamos ter 14.794 newtons. Então essa é a forma que nós temos de calcular aqui. Então, note que um erro que existe lá no nosso livro, né, é bom frisar bem isso, não é pressão máxima, isso aqui é esforço máximo, tá bem? Esforço máximo. Então aqui, P de esforço e não de pressão, na verdade. Então é um problema que nós temos aqui. Bom, gente, aqui nós terminamos a correção da nossa prova. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que foi feito aqui, coloque no nosso grupo uma pergunta, não há problema nenhum, estou à disposição de vocês. E para a semana que vem, para a nossa próxima aula semana que vem, eu quero que vocês me entreguem os exercícios da sessão 3.1. Tá? Então, os 3.1 da semana que vem. Quem já entregou, ótimo, não tem que se preocupar. Quem não fez ainda tem até a quinta-feira para me entregar isso, tá bom? Até a quinta-feira, porque nossa aula é na sexta-feira. Então é isso aí, tudo de bom para vocês, gente. Semana que vem nós nos falamos.